Fala, Igreja Congregacional de Gianópolis, tudo bem com vocês? É o pastor Rogério, mais uma vez falando com vocês nesse módulo sobre discipulado, onde estamos abordando aí o tema da dedicação à palavra, né? Nós já falamos sobre dedicados à comunhão, agora dedicados à palavra. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu creio que vai ser muito importante para você, porque nós vamos falar sobre superando os problemas comuns no estudo da palavra. Não é? Muitas pessoas têm muitas dificuldades, muitos problemas quando diz respeito a estudar a palavra. E diversos problemas impedem o nosso aproveitamento da palavra. Não é? Diversos, são vários. Nós vamos listar aqui alguns, mas muito provavelmente, se a gente for conversar, outros vão surgir. E o outro fato interessante é que todos sofremos, em alguns momentos, diferentes problemas. Nem sempre é o mesmo problema que nos acomete. Não é? Agora, uma outra coisa interessante é que possivelmente somos atingidos pela maioria destes problemas durante um ano. Às vezes você tem um problema, depois, uma outra época do ano, você vai ter um problema diferente e assim sucessivamente. E eu queria que você, logo de cara, você respondesse a seguinte pergunta: o que inibe a sua fome e sede da palavra? Não é? Faça essa pergunta a si mesmo e depois faça essa pergunta aí para mais 2 ou 3 pessoas com quem você esteja reunido. O que inibe a sua fome e sede da palavra? Dá um pausezinho aí no vídeo, rapidinho, não é? Vocês têm aí 3 minutinhos para conversar e a gente volta daqui a pouco, beleza? Vamos lá, gente boa, acabou o seu tempo, 3 minutos já passou, é assim mesmo, é rápido, você tem que agilizar porque o tempo não para. Mas vamos aqui agora passar para vocês uma lista dos problemas mais comuns no estudo da palavra. E eu queria que você anotasse essa lista comigo. A primeira delas é a falta de motivação. Muitas pessoas se sentem às vezes desmotivadas, não é? Abre a Bíblia, meu Deus do céu, já começa a dar sono. Não é? O segundo deles é a falta de concentração. A pessoa está lendo a Bíblia e está pensando, não é, que daqui a pouco vai ter o jogo do seu time preferido e ela, puxa, o que eu estou fazendo? Eu não estou lendo e estou pensando em outra coisa. Não é? O terceiro problema é a falta de tempo. Tem gente que assume tantos compromissos, tantas atividades, que ela não encontra tempo, ela não acha tempo para reservar ali, sentar e ler um pouco a palavra. Não é? O quarto problema é que tem gente que não consegue entender bem o português. Não consegue entender bem o português. E aí fica, meu Deus, o que é isso? O que quer dizer isso? Que palavra é essa? E o sentido, a pessoa não entende. 5, o quinto problema: falta de entendimento do significado espiritual do texto. Ou seja, já é diferente do primeiro. A pessoa entendeu o português, mas ela não consegue entender qual é o sentido daquilo para a sua vida. 6, falta de entendimento de como a Bíblia se aplica à minha vida. A pessoa até entende o que o texto bíblico está dizendo, mas ela não consegue entender como é que aquilo se aplica à sua vida. E 7, a falta de perceber mudanças na vida baseado no tempo diário que ela gasta com a palavra. É isso mesmo, tem gente que faz esse cálculo, né? Pô, eu li a palavra 2 horas por dia e minha vida não mudou. E aí isso se torna um problema aí para a vida das pessoas, não é? Então nós listamos aqui pelo menos 7. Falta de motivação, dificuldade de concentração, falta de tempo, falta de entendimento do português, falta de entendimento do significado espiritual do texto, falta de entendimento de como a Bíblia se aplica à minha vida, falta de perceber mudanças na minha vida baseada no meu tempo diário com a palavra. E agora nós vamos fazer um outro exercício interessante aqui. Quando você respondeu aquela pergunta introdutória sobre o que inibe a sua fome e sede da palavra, a sua resposta está nessa lista que nós acabamos de colocar? Ou será que a sua resposta pode ser acrescida, acrescentada a essa lista? Não é?
Eu queria que você aí compartilhasse com quem está próximo de você qual foi aquela resposta que vocês acabaram de compartilhar, mas observasse, a minha está aqui dentro dessa lista. Não, a minha dificuldade não está na lista, então eu vou acrescentar aqui, número 8. Aí você vai escrever lá a sua dificuldade, ok? E depois você vai fazer o seguinte, também, em grupo aí de 2, 3 pessoas, quais são as 3 áreas que mais te preocupam? E o que você poderia fazer para contornar essas áreas problemáticas que você percebeu? Então dá um pause aí no seu vídeo e nós vamos aí, eu vou te dar mais tempo para essa, beleza? Vou te dar 6 minutinhos, só isso. Bora, vamos voltar para cá, porque é o seguinte, agora nós vamos com dicas práticas para superar as dificuldades no estudo da palavra. Nós vamos olhar cada uma daquelas dificuldades, cada uma delas, e vamos aqui trazer dicas para você de como superar cada uma delas. Bom, a primeira delas é a falta de motivação. Está se sentindo desmotivado, né? E ali... Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, descanso. Sem energia emocional e espiritual não dá para fazer nada que exija iniciativa própria. Essa semana, na terça-feira, eu fui fazer meu treino de corrida, mas eu não tinha dormido bem na noite passada, não. Eu não estava legal, mas eu fui correr mesmo assim. E sabe o que aconteceu? Eu corri, mas não rendeu. Porque eu não estava motivado, e eu precisava dar uma descansada. Às vezes você precisa dar, de fato, uma descansada, beleza? Você também precisa avaliar o seu envolvimento na vida de outras pessoas. Não é? Nós estamos falando de falta de motivação. Não é? Porque o envolvimento excessivo com outras pessoas traz desgaste emocional. Não é? A falta de envolvimento com as pessoas gera um distanciamento e despreocupação. E isso impacta diretamente a questão da sua motivação, não é? Porque às vezes as pessoas consomem muito de você e às vezes você está tão desconectado que você não se importa e você entra numa apatia e isso mexe com a motivação, entendeu? Você também pode encontrar alguém para ser seu companheiro de estudo e de oração. Isso vai te ajudar com a motivação. Um pequeno grupo pode ajudar muito, é por isso que os conectas são muito importantes no contexto da nossa igreja, porque ajudam a você com essa questão da motivação para você ler e estudar a palavra, para você orar, não é? E uma outra coisa que você poderia fazer aí quanto à motivação, mas esse eu vou deixar para o outro, não vou falar agora não. Vamos lá. Leia um bom livro, também ajuda a motivação. A sugestão que eu quero dar aqui para você é o livro chamado Ponha Ordem em Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald. Vai ajudar muito você a lidar com essa questão de motivação, porque lá você vai ver uma série de coisas que você pode fazer para reorganizar a sua vida e isso vai te dar mais motivação, mais desejo pela vida. Beleza? Então isso foi no que diz respeito à falta de motivação. Agora, quanto à falta de concentração, que é um outro problema. Sabe, você está lendo aqui pensando no jogo do seu time que vai acontecer amanhã ou depois? Pois é, não é? A primeira coisa que a gente precisa pensar sobre a dificuldade de concentração é que você precisa avaliar a sua saúde e seu estado físico. Tem a ver um pouquinho com descanso, né? Você dorme bem, você come bem. Olha só, não estou falando de você comer demais e comer um monte de porcaria, não. Comer bem é comer comida boa, não é? E nas devidas proporções, não é? Você sabia que tem tudo a ver depressão com a alimentação, ou com a alimentação ruim, ou a alimentação mal feita? Pois é, às vezes a pessoa está se sentindo desmotivada, não sabe por quê. Você precisa avaliar um pouquinho aí o teu estado físico. Outra coisa, mude o seu ambiente, né? Você está lá no meio da muvuca de casa, um gritando com o outro, está na sala e fulano, e não sei o que, aquela bagunça. Como é que você vai ler a Bíblia desse jeito? Não tem condição, não é? Um lugar sossegado,
vai ajudar muito você a meditar e estudar, não é? Então, poxa, muda o ambiente, não é? Organize a sua mesa, organize o seu cantinho. Desordem tira a energia e a motivação de qualquer um, não é? Pô, dá uma folga aí, né, para você mesmo. Organiza as coisas, põe o negócio no lugar, né? Deixa a bagunça para lá, não é? Outra coisa interessante sobre a concentração: orar antes de começar o seu estudo, submetendo-se a Deus, confessando os seus pecados, mantendo uma livre e íntima comunhão com Deus, é muito interessante. É o que diz lá Tiago 4,7, dá uma lidinha lá que vai te ajudar bastante, não é? E outra coisa é você avaliar se de repente você está sob ataque espiritual, não é? O inimigo quer nos separar da palavra. Se tem alguém mais interessado em que você não viva de acordo com a palavra, que você não tenha comunhão com Deus por meio da palavra, esse alguém é o diabo. Leia lá Efésios capítulo 4, 26 e 27, que você vai entender com quem é a sua verdadeira guerra. Beleza? Terceiro, quanto à falta de tempo, aprenda a dizer não. Nunca assuma um compromisso sem antes falar com seu cônjuge, se você é casado, ou com seu líder ou discipulador, e até mesmo sem antes orar a respeito, sem antes falar com o Senhor sobre isso, não é? Esse lance de falta de tempo, na verdade, 24 horas é o tempo que eu tenho e que todos nós temos, não é? Todos nós temos. Se um se sente com falta de tempo, é porque tem assumido compromissos demais. Então você precisa aprender a dizer não para algumas coisas. Então, quando você diz não para algo, é porque você já diz sim para a palavra, para o teu relacionamento com Deus. Aí você diz não porque aquilo de fato é importante para você, ok? Uma consequência de você dizer não é que você precisa escolher quais atividades eliminar. Sem isso, a tua relação com Deus sofre, a tua relação com o teu cônjuge sofre, a tua relação com os teus filhos sofre, a tua relação com os teus amigos, com a tua igreja, todas as tuas relações sofrem quando você não é capaz de eliminar algumas atividades, não é? Se você não é capaz de eliminar as atividades, vem esse outro conselho: delegue. Delegar tarefas com certeza pode trazer alívio. Quem disse que você tem que ser o faz-tudo? Não é? A Vânia, minha esposa, o sobrenome dela é Tuller, Vânia Tuller. Mas na Jocum, ela era conhecida como a Vânia Tudo. Faziam brincadeira com ela, Vânia Tudo, porque ela fazia tudo, ela fazia de tudo. Ela era um bombril, 1001 utilidades. Gente, não dá para ser assim o tempo todo. Você precisa delegar as atividades para trazer alívio, a fim de que você, né, reserve tempo para Deus com a palavra. Outro conselho interessante: submeta-se. Submeta-se a um pastor, a um discipulador ou a um líder que pode te ajudar a avaliar e reorganizar a tua vida. Se tem uma coisa libertadora, é a prestação de contas. Estabeleça também um tempo e um lugar para estar com Deus, não é? Você precisa pôr na tua agenda. Você arruma tempo para tudo, não arruma? Então, arruma um tempo para Deus, para a palavra dele. Coloca isso na tua agenda, esse aqui. Fulano, preciso de você, que horas? Não, esse horário já tem um compromisso. É assim que você vai dizer, porque você já estabeleceu aquele tempo para Deus, ok? Faça periodicamente um retiro de meio-dia ou de um dia inteiro, algumas vezes durante o ano, para estar a sós com Deus. Olha que legal! Você escolhe um dia, se planeja esse dia, um dia que você vai de folga, você desliga o celular, você sai fora, você vai passar aquela manhã com Deus, né? Você vai fazer aquele retiro, não é, com Ele, e vai ser um troço interessante. E isso tudo vai te levar a você a avaliar a tua vida e as tuas prioridades, não é? Prestar contas a alguém quanto ao seu tempo devocional também vai ser aí algo interessante para você lidar com a falta de tempo. Beleza?
Vamos para o quarto problema. Quanto ao português, né? Tem gente que tem dificuldade ali com o português e não entende aquela coisa toda. Olha, gente, hoje nós temos várias versões da Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia na linguagem de 1900 antigamente. Não precisa. Existem linguagens mais modernas, com um português mais acessível. Então procura uma outra versão da Bíblia. Hoje, gente, com esses smartphones aqui, você põe aplicativos que tem trocentas versões da Bíblia aqui, né? Trocentas versões. Então, leia aí uma linguagem, né, mais interessante. Outra coisa que você pode fazer é procurar e reunir material de apoio. Existem hoje comentários bíblicos, não é? Existem hoje livros muito bons e interessantes, manuais de estudo bíblico, enciclopédias bíblicas, não é? Dicionários bíblicos. Eu não sei que palavra é essa aqui não, você vai lá, aí você descobre, já resolveu o teu problema. E uma outra coisa interessante seria você, né, com todo esse material na mão, você procurar mais pessoas e estudar em grupo. Não é sempre um tem uma percepção, o outro tem outra, e vocês vão se enriquecer com isso. Mais uma vez, é por isso que os conectas da igreja têm uma importância muito grande, não é? Afinal de contas, o que a gente compartilha lá é o conteúdo da mensagem que foi pregado domingo, é Bíblia pura, não é? Então, se você não está fazendo parte de nenhum conecta, vacilão. Mas está em tempo, bora, procura um aí mais próximo de você, porque vai fazer bem para a sua vida. E outra coisa interessante é você, às vezes, ler a Bíblia comparando outras versões. Ali você pode ter um entendimento ainda melhor sobre aquele texto bíblico. Beleza? Gente, estamos caminhando bem aqui, hein? Quinto, quanto à falta de entendimento espiritual. Ou seja, você lê, mas não entendi muito bem isso aqui, não é? Como é que eu vou fazer? Então, você precisa aprender os 3 passos chaves para um estudo bíblico. 3 passos. Quais são? Primeiro deles, observação. O que diz a passagem? Quando você lê lá, o que a passagem está dizendo, não é? Interpretação. Segundo passo, o que significa a passagem? Uma coisa é o que ela diz. Agora, o que significa isso? Não é? E o terceiro passo para você fazer um estudo bíblico interessante é a aplicação, que é o seguinte: como essa passagem se aplica em minha vida? Note que daquelas 2 perguntinhas que eu coloquei lá para você, que a gente meio que resumiu isso aqui, a gente só acrescenta mais uma, não é? O que diz. Lá está o que diz e como isso se aplica, mas agora a gente coloca um terceiro, porque o problema seu é entender espiritualmente. Então a gente colocou isso aqui: o que significa essa passagem? Qual o significado disso? E aí então você faz a aplicação. Mais uma vez, se você tem falta de entendimento espiritual, estudar em grupo vai ser joia para você, não é? E também você vai aprender a usar vários recursos bíblicos aí, como dicionários, comentários e etc. Beleza? Valeu? Sexto, quanto à falta de entendimento de como a Bíblia se aplica na minha vida. Não é? Eu estou lendo a palavra, mas, cara, isso aqui não está funcionando bem, não estou conseguindo aplicar isso. Não é? E aí é o seguinte: quando você questiona a passagem, como a gente ensinou você a fazer agora há pouco, não é? O que ela diz sobre Deus, o que ela diz quanto a como eu preciso viver, o que preciso mudar em mim. Então, quando você faz esse questionamento, isso ajuda você a identificar uma necessidade ou um problema. Não é? Vamos supor que você esteja vivendo ansioso, e a Bíblia diz para a gente não viver ansioso quanto ao que vai comer, beber ou vestir, e ela disse que, na verdade, a gente
deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas que nós nos preocupávamos nos seriam acrescentadas. Você está vivendo ansioso, então você viu ali, a Bíblia está dizendo claramente para você, não viva ansioso, mas você olha para a sua vida, pô, eu estou ansioso. Então o que Deus está dizendo? O que esse texto diz sobre Deus? Esse texto diz que Deus é aquele que é o teu pai, que cuida de você. E o que ele está dizendo sobre o seu jeito de viver? Está dizendo que você precisa viver e descansar nesse Deus. Mas aí você identificou um problema, cara, eu continuo ansioso. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse tema da ansiedade e vai fazer um estudo bíblico sobre isso, não é? Vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. Nesses aplicativos de celular tem uma ferramenta lá chamada pesquisa, né? E você digita lá a palavra ansiedade, ela vai puxar todos os textos bíblicos que falam sobre ansiedade. Aí você vai escolher um verso bíblico daquele, o que isso está me falando sobre ansiedade? Como é que eu vou lidar com isso? E aí você vai identificar na perspectiva de Deus, não é? Como lidar com a ansiedade, que é a área que você precisa crescer. E aí você pega no outro dia outro texto que está falando sobre ansiedade. E aí no final disso você vai entender espiritualmente como lidar com esse seu problema. Beleza? Olha que a gente já está caminhando bem, estamos chegando para o final. E agora vamos tratar da sétima questão aí, e a última. Quanto à falta de perceber mudanças na vida com base no estudo na palavra. Tem muita gente que, leio a palavra, já está ficando chato, eu não estou percebendo mudança na minha vida e tal, ela começa a entrar nessa pira, nessa angústia, entendeu? E aí é o seguinte, temos algumas dicas aqui para você. Compartilhar a aplicação dessa palavra com alguém fiel, né? Ou seja, caminhe com alguém. Peça que alguém acompanhe você. Sozinho é muito difícil de mudar. Quando você presta contas, quando tem alguém do seu lado, mas vem cá, e aí? Como é que está essa área na sua vida? Não é? Você está caminhando dentro daquilo que a Bíblia tem orientado? Qual tem sido a sua dificuldade? Isso vai ajudar você a superar essa dificuldade de perceber mudanças na sua vida. Não é porque às vezes a pessoa é assim, ela lê, poxa, eu não tenho que ficar ansioso, né? Mas eu sou ansioso. Não consigo lidar com isso, então vou largar para lá. Não é assim não. Chame alguém fiel para andar do seu lado, que vai te ajudar a você superar essas dificuldades, entendeu? Aprofunde-se no tema, até que a própria palavra de Deus transforme vocês. O que foi que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade no seu sentido absoluto, e a palavra dele nos expressa a verdade. Então, quanto mais você conseguir estudar e se aprofundar nisso, mais a verdade de Deus vai te libertar da mentira que diz que você é assim, vai viver assim, vai morrer assim. Você não vive a síndrome de Gabriela, não. A palavra de Deus te liberta, não é? E outra dica, não é? Você pode aí, se você quiser, não é? Estudar o livro do Tim LaHaye, que chama-se Como Estudar a Bíblia Sozinho. Ele vai te dar muitas dicas aí para você aprofundar também o teu estudo da palavra, beleza? E nós vamos fazer agora um exercício em grupo para fechar com chave de ouro essa nossa escola bíblica, ok? Com aquele mesmo grupinho de 2, 3 pessoas com que você estava fazendo aí no sinal, no início aí do nosso encontro. Em primeiro lugar, indique qual é o seu principal obstáculo. Você já escreveu 3 lá atrás, está lembrado daquele exercício? Qual é o pior, né? O obstáculo mais difícil para você? Escolha esse. Você já fez isso lá, pegou cada um daqueles obstáculos e colocou 4 passos concretos para superar esse obstáculo, certo? Espero que sim, porque senão você vai fazer agora. Qual é o obstáculo maior e quais são os 4 passos concretos para superar esse obstáculo. E agora, aí no grupo que você está,
Quem desse grupo poderia ser o seu companheiro de prestação de contas quanto ao pôr em prática esse plano acima? Esse plano que você acabou de mostrar aí, olha, a minha maior dificuldade é falta de tempo. Aí, bom, eu vou dizer não para algumas coisas, eu vou delegar algumas atividades, eu vou colocar na minha agenda um horário aqui para ter um contato com a palavra do Senhor. Esses são aí os teus passos concretos para superar esse obstáculo, certo? E aí agora você vai compartilhar isso com alguém do grupo, com quem você confia, que você escolheu. Essa pessoa vai ser a pessoa a quem você vai prestar contas. Porque na semana que vem ela vai chegar para você e falar: fulano, vem cá, me diz aí. Você essa semana conseguiu colocar aqueles passos em prática? Você disse não para aquelas atividades que você disse que ia dizer? Você delegou aquelas outras atividades? Você colocou na agenda o teu horário? Vem cá, me diga, qual que é o horário? Não é? E aí ele vai te ajudar a colocar em prática esse plano, certo? E quando vocês terminarem isso, esse momento de escolher e tal, olha, semana que vem tal dia, eu vou te ligar e você vai prestar contas, beleza? Quando vocês terminarem de fazer isso, então vocês podem orar uns pelos outros e aí assim o nosso tempo vai estar encerrado, beleza? Então, a tua aula não terminou, ela só vai terminar quando você fizer esse exercício aqui e terminar orando uns pelos outros, beleza? Beijo no coração de vocês, eu vejo vocês na próxima semana, fiquem com Deus.